programa oficial do Cavalo Manga Larga Machadores está de volta e agora vamos falar sobre os cuidados dentro do criatório. O MMTV convidou o médico veterinário Luiz Antônio para falar sobre um problema que muito Aras precisa conviver: as moscas. Incomoda, né? Terrível. As moscas, elas podem representar um perigo para a criação dos equinos e também dos bovinos. A picada desse inseto pode transmitir doenças e causar feridas e esse incômodo também para os animais. Sobre isso a gente conversa agora com o médico veterinário Luiz Antônio Reggiani. Toninho, queria saber primeiro de você, por que as moscas atacam os animais? Elas procuram neles a fonte de alimento. Então, seja as secreções lacrimais, sejam a saliva dos animais ou as excreções respiratórias, né? Que pode estar ali no trato respiratório do animal. Se alimentam também de material em decomposição, fezes e essas coisas. Então, elas buscam esses substratos para poderem se alimentar. Se alimentam também de sangue. Algumas delas picam os animais e conseguem perfurar a pele e ali ir sugando o sangue dele, lambendo o sangue dos equinos. Mosca macho, mosca fêmea, todas elas picam? A diferença está na espécie da mosca. Algumas têm um aparato picador e essas daí vão ferir o animal, vão picar, vai fazer uma ferida dolorosa nele, e outras apenas têm um aparato lambedor, então elas se alimentam das secreções sem causar nenhum ferimento nele. E não importa onde, as moscas causam incômodo em todos os lugares. Mas será que existe diferença entre as espécies? São bem próximas, com algumas variações na morfologia delas. Mas elas transmitem, tem um potencial de transmissão de doenças bem parecido. Elas gostam de alimentos em decomposição, então por estarem em alimentos em decomposição, por pousar ali, elas podem carregar cerca de 300 bactérias diferentes e contaminar os nossos alimentos, no caso das moscas domésticas, e contaminar os animais. No caso das feridas dos animais, são as moscas dos estábulos. A falta de cuidado pode resultar em sérios problemas de saúde para os animais. Nos cavalos, sem falar do incômodo, enquanto o cavalo está se alimentando e ele tem que parar para ficar espantando as moscas, principalmente a bronemose cutânea, ela acontece muito no canto dos olhos ou nos membros, pode causar miíases, que são as larvas da mosca nas feridas. Algumas são até vetores de anemia infecciosa, né? Então essas são as principais prejuízos aí que as moscas podem nos trazer. Produtos como repelentes ou inibidores de moscas podem até funcionar, mas de forma passageira. Sim, eles são paliativos. A gente tem algumas citronelas que o pessoal passa no animal, mas daí a pouco o cheiro já passou e aí não é mais eficaz. A gente tem algumas armadilhas de moscas que elas capturam aquelas que estão no ambiente. E tem os mosquicidas, que são produtos que são pulverizados no estábulo, deixam um efeito residual, a mosca é atraída por aquele mosquicida e ela se envenena e morre. Quando o assunto é mosca, o mais eficiente mesmo é o cuidado diário. Uma vez que uma mosca colocou ali os seus ovos naquele material fecal, cerca de 24 horas esses ovos vão migrar de ovos para larvas. O que a grande dica é não deixar que essas fezes contaminadas com os ovos das moscas fiquem no estábulo por mais de 24 horas, ou seja, que tenha uma limpeza diária das baias, que retire as fezes, que retire a urina e que leve para uma esterqueira. Nessa esterqueira, essas fezes vão ser acumuladas, esse esterco vai ser acumulado
ele vai ter um processo de curtir dentro dessa esterqueira. A temperatura pode chegar até 70 graus Celsius. E isso vai matar os ovos e as larvas das moscas, para que ela não venha a eclodir. Uma dica legal também é que por cima dessa esterqueira, por cima desse monte de fezes, que a gente coloque uma lona, porque com a incidência do sol, ali aquece mais ainda e a gente tem a morte desses ovos, dessas larvas, e a gente ganha também com um controle dos parasitas, dos vermes. Mas alguns cuidados precisam ser observados com relação às esterqueiras. É sabido que uma mosca tem capacidade de voar até 1000 metros durante 24 horas em condições favoráveis, mas que a preferência dela é para ficar em um raio de 100 a 200 metros do local onde ela nasce. Então o ideal é que a esterqueira fique após esses 200 metros, 300 metros do estábulo, das baias. Todo cuidado é pouco com esse pequeno grande problema.